Dando início ao nosso curso, eu vou falar do módulo 1, que trata dos conceitos de tempos e métodos. Dando início aos conceitos de tempos e métodos, eu gostaria de fazer uma observação que eu acho muito importante sobre o estudo de tempos e métodos atualmente, apenas para esclarecimentos. Muitos, hoje em dia, acreditam que o estudo de tempos e métodos esteja descontinuado e até mesmo obsoleto, devido a novas técnicas de produção, como, por exemplo, o Lean Manufacturing. Porém, basta procurar na internet a relação entre estudo de tempos e métodos e o Lean para notar que a crença não é bem verdade. Caso queira conferir dois sites que falam a respeito, basta acessar os dois links que disponibilizei como exemplo. Mais adiante no curso, você também poderá ver a relação entre estudo de tempos e métodos e o Lean Manufacturing. Começando efetivamente o curso, eu vou falar um pouco agora sobre o histórico de tempos e métodos. O estudo de tempos e métodos tem sua origem com Taylor, considerado o pai da administração científica. O seu feito com maior destaque está no trabalho que realizou, reduzindo o trabalho que era executado por 600 operários para 140 operários. Esse trabalho só foi possível devido à divisão minuciosa do trabalho e à cronometragem dos tempos de produção. Em continuidade ao trabalho desenvolvido por Taylor, o casal Gilbert desenvolveu o estudo de movimentos, que posteriormente foi aprimorado pelos engenheiros Minor e seus colegas. O trabalho desenvolvido é o MTM, também conhecido como tempos sintéticos ou tempos pré-determinados. E o MTM ele é utilizado até hoje. A unidade de tempo utilizada no MTM é o TMU, ou UMT, que quer dizer unidade de medição do tempo. E falando em MTM, eu vou mostrar um resumo de como o trabalho é realizado. No caso do estudo de tempos e métodos, não é necessária a utilização das tabelas que serão apresentadas a seguir. Porém, caso queira montar um sistema de cálculo automático de tempos de produção, essas tabelas serão de grande ajuda. Um dos materiais que você receberá no fim do curso é o que chamo de calculadora de tempo padrão. Nessa calculadora, eu utilizei as partes das tabelas MTM e também desenvolvi os tempos dos elementos de posicionamento no próprio ambiente de trabalho. Os 7 passos para a determinação dos tempos sintéticos ou tempo pré-determinados são: selecionar a operação a ser analisada, desenvolver um local piloto e treinar um operador, filmar a operação, identificar todos os micromovimentos e caracterizar, medir as distâncias, selecionar os valores de tempo nas tabelas respectivas e calcular o tempo padrão. Uma observação que eu queria fazer é que o MTM ele é muito útil quando há um grande volume de produção e operações repetitivas, operações manuais e assim por diante. Quando é envolvidos ciclos automáticos de máquina, não há nada melhor do que o estudo de tempos e métodos. O trabalho no estudo de tempos e métodos é mais simples, pois uma vez feito o estudo dos tempos definido pelo método mais aceitável, fica mais simples parametrizar operações similares. Esse exemplo eu vou dar no final do curso para ver como é fácil parametrizar uma operação depois de feito o primeiro estudo. Dando continuidade, eu apresento aqui as 6 principais tabelas do MTM, que são elas: tabela de alcançar, movimentar, agarrar, posicionar, desmontar e soltar.
As tabelas MTM possuem basicamente o mesmo formato. Eu vou falar um pouco sobre a tabela alcançar. Na primeira coluna à esquerda, nós temos a distância do objeto em polegada. Na linha onde se encontram as letras, é a caracterização do posicionamento de cada objeto. E embaixo de cada letra, nós temos os seus respectivos tempos. Então, a letra A diz que o objeto está em posição fixa. A letra B diz que o objeto está numa posição que pode variar a cada ciclo. Na letra C, o objeto está dentro de um grupo de outros objetos. Na letra D, o objeto é muito pequeno. E na letra E, o objeto está em posição não definida. Se nós pegarmos a distância em polegada e associar a posição de cada objeto, nós vamos obter um determinado tempo. Então, suponhamos que um objeto ele está em posição fixa a uma distância de 1 polegada. Nós teremos 2,5 UMT, ou unidade de medição de tempo. Se nós pegarmos um objeto que está numa posição não definida a 12 polegadas de distância, nós vamos ter 11,8 UMTs, ou unidade de medição de tempo. Quando eu concluir a apresentação das tabelas MTM, eu vou disponibilizar um exemplo prático para ficar mais fácil a compreensão da aplicação dos tempos pré-determinados. Aí eu tenho certeza que você vai poder compreender um pouco melhor essas tabelas. Continuando, eu apresento aqui a tabela movimentar. Movimentar um objeto para outra mão, movimentar o objeto com posição não definida e movimentar um objeto para uma localização não definida. Novamente, a tabela é muito similar à tabela de alcançar. Na primeira coluna nós temos a distância em polegada e depois nós temos a caracterização de cada objeto com seus respectivos tempos. Novamente, se nós pegarmos um objeto que está a 4 polegadas de distância e formos movimentar ele para outra mão, nós vamos ter um gasto de 6,1 UMT, que novamente é a unidade de medição de tempo. Reforçando aquilo que já foi dito, pode parecer um pouco confuso a aplicação dessas tabelas para cálculo do tempo, mas no final, com o exemplo, você vai perceber que a aplicação é extremamente simples. Eu falei da tabela alcançar e da tabela movimentar. Continuando, eu vou falar agora das tabelas agarrar, posicionar, desmontar e soltar, que são as 4 tabelas que faltam para completar as 6 que foi citado no começo da apresentação. A tabela agarrar ela está de forma muito resumida. No final do curso, você também vai receber o material contendo a tabela mais detalhada. Falando da tabela agarrar, então, nós teremos aí o caso, que é a primeira coluna da esquerda, que é o caso 1A, 1B e 4A, com as suas respectivas unidades de tempo, 2, 3,5 e 7,3. 1A com o tempo de 2 seriam objetos facilmente agarrados. 1B com a unidade de medição de tempo de 3,5 são objetos muito pequenos. E o 4A com a unidade de medição de tempo de 7,3 são objetos misturados com outros. Isso é, quando é necessário procurar o objeto. A tabela posicionar ela possui 3 classes de ajustes: frouxo, justo e apertado, com suas respectivas unidades de tempo, de 5,6 a 11,2, de 16,2 a 21,8 e de 43 a 48,6 unidades de medição de tempo. A tabela desmontar ela também apresenta as mesmas características de classe de ajuste,
que são frouxo, justo e apertado, com seus respectivos tempos também. E no caso a tabela de soltar, ela possui dois casos: soltar normal e soltar por contato. Com isso, fica concluído a apresentação das 6 tabelas de tempos pré-determinados citado no início. No próximo slide será apresentado um exemplo de cálculo para ficar mais fácil a compreensão da aplicação prática dos tempos pré-determinados. Lembrando que a apresentação dos tempos pré-determinados e suas respectivas tabelas foi para fins didáticos. Possivelmente você não utilizará essas tabelas no seu dia a dia. Mas se for utilizar, volto a frisar que no final do curso você terá disponível um material contendo as tabelas com um pouco mais de detalhamento. Como comentado, eu vou apresentar aqui um exemplo de cálculo fazendo a aplicação dos tempos pré-determinados. Como exemplo, eu peguei o processo de tampar uma caneta e guardar no bolso. Esse processo ele foi dividido em 6 elementos, tanto para a mão esquerda quanto para a mão direita. Com a mão esquerda, eu tenho movimentar em direção ao corpo da caneta e com a mão direita, movimentar em direção à tampa da caneta. Com a mão esquerda, agarrar o corpo e com a mão direita, agarrar a tampa. Com a mão esquerda, movimentar o corpo em direção à tampa, 10 centímetros. E na mão direita, movimentar a tampa em direção ao corpo, também 10 centímetros. Posicionar o corpo na tampa, posicionar a tampa no corpo. Nesse ponto, a mão esquerda ela já não terá mais atividade. Com a mão direita, eu vou levar a caneta tampada em direção ao bolso, uma distância aproximada de 40 centímetros. E com a mão direita, colocar a caneta já tampada no bolso. Assim, fica concluído o processo. Note que é importante você fazer a divisão do processo em elementos tal que satisfaça as condições das tabelas apresentadas, ou das tabelas MTM, ou das tabelas de tempo pré-determinados. Com isso, você vai conseguir estabelecer o tempo padrão do processo. No próximo slide, eu vou apresentar o cálculo do tempo padrão do processo aplicando os tempos pré-determinados. E aí está a classificação dos movimentos ou elementos do processo. Então vamos lá. Primeiro elemento: movimentar a mão esquerda em direção ao corpo da caneta na mesa. Nesse elemento, utiliza-se a tabela alcançar com uma distância de 12 polegadas, aproximadamente 30 centímetros. E o objeto está em posição fixa, portanto, o tempo é de 9,6 UMT. Segundo elemento: agarrar o corpo da caneta. Utilizamos a tabela agarrar, aplicando o caso 1A, que são objetos facilmente agarrados, e a unidade de tempo correspondente é de 2,0 UMT. Terceiro elemento: movimentar o corpo em direção à tampa. Nesse caso, utilizamos a tabela alcançar, aplicando uma distância aproximada de 4 polegadas, ou 102 milímetros aproximadamente. E o tempo disponível na coluna A, pois o objeto está em posição fixa. Logo, o tempo para esse movimento é de 6,1 UMT. Quarto elemento: posicionar o corpo na tampa. Nós vamos à tabela de posicionar e utilizar a classe de ajuste 1, que é o ajuste de objetos frouxos, ou seja, que não apresentam limitações físicas para a montagem. Como essa classe possui um tempo de 5,6 a 11,2 UMTs, podemos adotar o menor valor por se tratar de um objeto pequeno e de fácil movimentação. Logo, adotamos o tempo de 5,6 UMTs.
Quinto elemento: levar a caneta tampada em direção ao bolso. Como mostrado no slide anterior, a distância para esse elemento é de 40 centímetros aproximadamente. Logo, utilizando a tabela de alcançar na coluna de distância, temos 16 polegadas, que são aproximadamente 40 centímetros. E os tempos da coluna A, por se tratar de um objeto que encontra-se em posição fixa. Com o cruzamento das informações, temos um tempo de 11,4 UMTs. Sexto e último elemento. O sexto elemento enquadra-se na mesma condição do elemento 4, ou seja, seu tempo é de 5,6 UMTs. E por que esse elemento enquadra-se na mesma situação do elemento 4? Enquadra-se porque o objeto não oferece restrições para a montagem, ou seja, colocar a caneta no bolso. E é um objeto pequeno, de fácil movimentação. Lógico que tudo isso você pode montar uma tabela no Excel que fica muito mais fácil para você chegar a esses números. Com isso, basta nós somarmos os tempos UMTs para obter o resultado final, que é de 40,3 UMTs. Só que lógico que nós temos que trabalhar com segundos. E como é que a gente faz para converter esses UMTs em segundos? Para converter 40,3 UMTs em segundos, basta multiplicar o número pela constante 0,036 e teremos o resultado em segundos, portanto, 1,45 segundos.